que vocês abrissem a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ministrar, como eu mostrei para vocês hoje, né, o título da mensagem, o Santuário Vivo. E quando a gente fala em templo, né, em igreja, em santuário, a gente pensa em lugares físicos, né? Mas hoje nós vamos falar de um santuário vivo. Santuário vivo não é uma igreja construída com tijolo, com paredes, né? E é isso que eu queria, né, através da graça do Espírito Santo, ministrar ao nosso coração essa noite. 1 Coríntios 3, eu queria ler com você o versículo 16 e 17. Primeira Coríntios 3, 16 e 17. São versículos curtinhos. Amém? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de poder ser canal do Senhor, canal, ó Pai, da Tua Palavra, canal de ministração, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida nesse momento e que o Senhor possa me usar como instrumento Teu. Desde já, toda a honra, toda a glória, eu entrego a Ti, devolvo ao Senhor, porque é Tua. E eu peço que o Senhor prepare o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, entender a profundidade daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Se em algum momento essa palavra ela soar como um confronto, que o Senhor prepare o nosso coração para receber esse confronto como vindo da parte do Senhor, para melhorarmos, para crescermos em nome de Jesus, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor sonha, projeta para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, a gente está falando de tabernáculo. A gente tem aqui no nosso canal, já falamos aqui na nossa igreja, né, algumas vezes sobre a casa de Deus. Tem uma ministração chamada Casa Favorita de Deus. Na última ministração de Pentecostes, né, na festa de Pentecostes, nós falamos sobre Deus tabernaculando no meio do seu povo. Então, eu acabei falando um pouco sobre todos os compartimentos do tabernáculo de Moisés. Então, isso também foi um ensinamento trazido à igreja recentemente. E eu queria só fazer uma rápida recapitulação com vocês acerca desses conceitos de casa de Deus, de tabernáculo. O primeiro tabernáculo que Deus instituiu na palavra, que a gente encontra na palavra, é o tabernáculo de Moisés. Porque Deus desejou, ele falou para Moisés, eu quero habitar no meio do povo, então construa um tabernáculo para mim, que eu quero ficar ali no meio, na meiuca. Então, Deus deu todas as orientações para Moisés, tamanho, medidas de tudo, a forma como deveria ser feito. Ele instruiu, capacitou, né, pessoas para modelar, para fazer, para construir. Até mesmo os materiais usados, o que era de ouro, o que era de prata, o que era de bronze, o que era de linho. Todas as medidas exatas. Então, Deus foi minucioso em relação à construção do tabernáculo de Moisés. E não somente isso. Como o tabernáculo de Moisés era uma tenda que se desmontava e montava várias vezes, tinha separado quem ia cuidar dos utensílios, quem ia fazer a manutenção, quem ia montar, quem ia carregar. Tudo tinha o seu destino certo. E o tabernáculo ele tinha 3 lugares específicos, né? Que era o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Santo lugar, só quem entrava era o sacerdote. O santo dos santos, só o sumo sacerdote e apenas uma vez por ano. Então era um lugar bem específico, né? Todo o tabernáculo de Moisés, cada coisa tinha o seu lugar. E cada lugar desse tinha os seus utensílios. E depois a gente vai para a arca do tabernáculo, sem tabernáculo. Porque durante um bom tempo, ali, caminhando ao longo da história, a gente vê ainda no tempo, né, dos sacerdotes, que no tempo de Eli, foi no tempo de Eli que os seus filhos levaram a arca para uma guerra contra os filisteus. Eles devem ter lembrado de coisas, de guerras antigas, né, que aconteceram e que a arca foi, mas tudo foi orientação de Deus.
A arca não era um utensílio de guerra. A arca era um principal utensílio que carregava a glória de Deus. Então ela tinha todo o cuidado, não se colocava a mão na arca, não se manipulava a arca. A arca, ela tinha um propiciatório em cima dela, com 2 anjos assim, que colocavam, né, um em frente ao outro. Inclusive, quando eu ministrei sobre isso na festa de tabernáculos, uma coisa que eu não falei, que aqueles anjos que foram colocados nessa tampa em cima da arca, eles faziam referência à porta do Éden, quando Deus colocou 2 anjos na entrada. Então, os 2 anjos, um de frente para o outro, com as asas esticadas, né, uma tocando a outra, como se fazendo a proteção da glória de Deus. É uma coisa maravilhosa, né? E a arca, ela foi tirada para fazer parte da guerra. Ali o povo perdeu a guerra, né? Os filhos de Eli morreram e a arca foi levada pelos filisteus. Deu um problema lá no templo do Deus deles, né? E eles arrumaram logo um jeito de mandar a arca de volta. Ela voltou e ela foi guardada numa cidade chamada Kiriat Jearim. Porém, na cidade de Kiriat Jearim, e especificamente na casa de Abinadab, ela ficou por 20 anos. 20 anos na casa de um homem. Esse homem tinha 2 filhos. E aconteceu que, durante o reinado de Saul, ele não se importou, não se preocupou em fazer algo com a arca. Porém, assim que Davi, ele assumiu o reinado, que foi ungido rei sobre todo Israel, uma das primeiras coisas que ele fez foi: eu tenho uma casa para mim, eu não quero que Deus não tenha uma casa para ele. E aí vocês conhecem a história, Deus falou que ele não poderia construir, mas ele montou uma tenda para o Senhor e falou: eu preciso trazer a arca para Jerusalém, preciso trazer a arca para a cidade de Davi, a arca não pode ficar em qualquer lugar. Então nasceu no coração de Davi essa urgência, essa importância, esse desejo, porque ele sabia dar a devida importância ao que era a arca e o que era a glória de Deus. Eu quero que vocês entendam, por isso que eu estou fazendo essa recapitulação toda, qual é a importância da glória de Deus. A presença da glória de Deus, que é o que simbolizava a arca, que é o que carregava a arca, não era só um simbolismo. Era o que de fato carregava a arca. Fato é que Davi organizou, né, toda uma comitiva para ir buscar a arca para colocar na tenda que ele preparou na cidade de Davi. E aí a gente vê a história lá, se você quiser depois dar uma olhadinha lá em 2 Crônicas. 1 Crônicas, lá no capítulo 13, 14, você vai ver toda essa trajetória, né? E na primeira vez que ele tentou levar a arca, num determinado momento, ele providenciou carros de boi que não tinham sido usados ainda, né, com os bois para carregar, e colocaram a arca em cima do carro de boi. E aí começaram a transportar a arca. E no meio do trajeto, os bois passaram por cima de algumas pedras. O carro balançou e Uzá, que estava perto, viu que a arca ia cair e tentou segurar a arca com a mão. Deus se indignou com a falta de reverência de Uzá e o fulminou na hora. Ali acabou a viagem. Ali estragou tudo, ali Davi ficou triste, ficou, né, decepcionado, né? Provavelmente não com o próprio Deus, mas com o que aconteceu. Não era plano de Davi que alguém morresse, que houvesse uma tristeza dessa natureza, né, num dia tão feliz. Afinal de contas, ele estava levando a arca de volta para a cidade de Davi, né? Levando de volta para Jerusalém. E aí ele deixa ali, no meio do caminho, na casa de um homem que morava naquela região. E esse homem se chamava Obed-edom. E eu queria fazer um parêntese todo especial em relação a isso. Lembra que eu falei que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. E um dos filhos de Abinadab morreu ao tocar a arca. Sabe, eu fico imaginando Uzá, que era esse rapaz que morreu, crescendo, convivendo 20 anos com a presença da glória de Deus dentro da casa dele. Durante esses 20 anos, ninguém relatou nada que aconteceu na casa dele. Não houve um milagre.
Não houve nada extraordinário. A vida continuou como se nada tivesse acontecido. Horas, a glória de Deus estava guardada na casa dele. E nada de diferente aconteceu. Será que muitos de nós, ao longo da nossa vida, não experimentamos isso? Nos convertemos, até nascemos de novo realmente, temos um novo nascimento em Cristo, fomos regenerados, nossos pecados foram perdoados. Mas parou por aí. A glória de Deus reside dentro de nós e ela não faz a menor diferença além disso. Não muda mais nada. Tem alguma coisa errada? Alguma coisa tem que acontecer, porque a glória de Deus ela tem que impactar não só a minha vida, mas quem está ao meu redor. E aí eu vou além, porque Davi voltou para Jerusalém, voltou para o seu palácio triste. Poxa, não era assim que eu queria que acontecesse, eu queria a arca aqui, eu não queria ninguém morrendo no caminho. Mas com certeza ele foi tentar entender aonde estava o erro. E aí foi ler os escritos de Moisés. A arca não poderia ser carregada por carro de bois. Tinha que ser aqui, ó, no ombro. Por isso ela tinha varal. Tinha que ser, ó, força humana, sacrifício. Tinha que ser aqui, ó, nos ombros. A glória de Deus não poderia ser carregada de qualquer forma. E não poderia ser por qualquer pessoa. Tinha que ser da linhagem de Levi. E aí, ele recebeu uma informação. Meu rei, a arca que ficou lá na casa de Obed-edom, nós tivemos uma notícia de que durante esses 3 meses que se passaram, só está acontecendo bênçãos na casa dele. Deus está abençoando Obed-edom em tudo quanto ele tem. Quando a palavra fala isso, você imagina que está abençoando prosperamente, está abençoando a sua família, está trazendo paz em sua vizinhança, está trazendo saúde, está prosperando em todas as formas. Quando a gente fala prosperidade, a gente pensa só na área financeira. Mas não. Estava trazendo abundância em todas as áreas na casa de Obed-edom. E aí você para analisar alguma diferença na forma de reconhecer a arca tinha aí. Eu imagino Obed-edom chegando para sua família e falando assim, a arca de Deus foi colocada aqui por um motivo. Vamos aproveitar a presença da glória de Deus. Meninos, não corram em volta da arca. Respeitem esse ambiente. Eu não quero ninguém andando por aqui, porque esse lugar aqui é santo. Deus não falou para Moisés só porque ele chegou perto da manifestação de uma árvore que não queimava, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Imagina a presença da arca ali naquele cômodo. Eu imagino que ele deve ter cercado aquele lugar com um cuidado extremo. Que o temor da presença de Deus entrou naquela casa de uma forma e que Deus olhou a intenção do coração de Obed-edom. E por causa disso, abençoou a sua família e tudo que ele tinha. Que nós possamos aprender com esse homem como cuidar da glória de Deus. E aí a gente vem, né, e chega no Templo de Salomão. Dali a arca foi levada depois, Davi aprendeu como fazer, fez do jeito certo e foi levada e foi colocada na tenda. Lá na frente, né, alguns anos depois, quando Salomão assume como rei de Israel e ele pega tudo aquilo que o pai preparou para construir o templo, ele constrói o templo, coloca a arca no lugar dela, dedica o templo àquela festa bonita. E aí anos e anos se passam. E aí nós chegamos em Jesus. Deus, ele sempre quis habitar no meio do seu povo. O pecado cometido por Adão e Eva lá atrás fez com que nós entregássemos a autoridade que ele nos deu da terra para Satanás. Porque Salmo 115 fala que Deus, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, de quem era a terra? A terra era de autoridade para governar, para administrar do homem. Então, o ser humano que nasce aqui tinha essa autoridade. Porém, quando Adão e Eva pecaram, eles permitiram a interferência de Satanás. E como Deus poderia
né, com todo o plano de salvação, resgatar essa autoridade através de um Deus se tornando homem. Foi o que Jesus veio fazer. Então Jesus veio, nasceu de mulher, cresceu, se desenvolveu como um ser humano, como todos nós. 100% homem e 100% Deus. Ele era Deus, mas ele não se apegou à sua deidade, né? Ao fato de ser Deus para agir na terra, né? Ele era homem, sentia fome como homem, né? Sentia sede como homem, sentia angústia como homem. Creio que só não sentia medo, porque o medo é o espírito de temor, né? E ele já afastava esses medos, não se aprisionava neles. Mas sentia tristeza, porque ele chorou. Sentia alegria. Imagina Jesus, uma pessoa bem-humorada, né? Se irritava também, principalmente com os fariseus, né? Com os hipócritas. Enfim, era um ser humano. E nos mostrou que nós podemos vencer. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então vocês podem vencer também, né? Foi o que ele disse. Então ele morre. E quando ele morre, no ato da sua morte, exatamente no mesmo momento, o que acontece? A terra treme e o véu de separação que separava o santo lugar do santíssimo lugar, lugar que ninguém entrava, foi rompido. E a gente aprende, a gente é ensinado, é ministrado que agora o véu de separação foi rompido, a gente tem liberdade para acessar o Santo dos Santos, não tem? A gente pode ir direto ao Pai, a gente não precisa de mediador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele está lá sentado à direita de Deus. Tudo isso nós aprendemos. Porém, o que às vezes a gente não escuta é que a glória continua sendo glória, o temor continua sendo temor, e a gente continua precisando ter muito cuidado ao pisar no santo lugar. Porque o véu foi rasgado, mas o santo lugar continua sendo santo. O Santíssimo continua sendo Santíssimo. Amém? E quando Jesus, depois de morrer, depois de rasgar o véu, ele sobe. O que ele falou antes de subir? Eu preciso ir para ser enviado o Consolador. E é aí que nós entramos. Porque até então, Jesus, aqui na Terra, né, como Deus, ele operava, ele fazia milagres por meio do Espírito Santo. E nós? Como entender aquela palavra dele? Vocês farão essas coisas que eu faço e ainda fará maiores que essas. É um mistério. Quando ele sobe, ele manda o Espírito Santo. E eu queria dizer uma coisa a vocês. Já escutei isso algumas vezes e de fato é real. Por muitas vezes a igreja não absorve tudo que o Espírito Santo tem, porque não lida com ele como sendo um Deus. Muitas vezes acha que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. É, talvez a menos importante. Quem disse isso? Quem colocou o Pai, Filho e Espírito Santo em grau de importância? Eles são Deus e são um, que se manifestam de forma diferente para o nosso entendimento, inclusive. Deus é Pai e sempre será Pai. Jesus é Deus e se tornou homem para nos salvar, para nos alcançar. E o Deus Espírito Santo é quem mora dentro de nós, quem habita dentro de nós. Ele é Deus. E é Ele toda a sua glória que habita dentro de nós. Quem é que habitava na arca? Era o Pai? Era o Filho? Ou quem se manifestava com poder, com manifestação na arca, era o Espírito Santo? O próprio poder que emanava da arca fazia com que houvesse aquela coluna de nuvem, né, durante o dia e a coluna de fogo, né, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Vinha do poder da arca. Exatamente saía ali, ó, do Santo dos Santos. E hoje, quem é esse lugar aonde
a glória de Deus é guardada? Aonde a glória de Deus habita? Nós. Nós somos esse santuário vivo que Paulo fala aqui em Coríntios. E ele chama uma atenção importante a gente aqui, porque ele fala o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aí já traz uma responsabilidade sobre nós, porque esse corpo aqui, ó, ele é templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, eu não posso destruí-lo. Eu tenho que cuidar muito bem dele. Então tudo que eu faço contra ele é pecado. Concordam comigo? Então eu preciso cuidar muito bem. Mas não é só cuidar muito bem. É usá-lo com honra. Não é usá-lo de qualquer jeito. Nós temos, né, olhos, boca, ouvido. O que eu tenho feito com meus olhos, boca, ouvido? Honram ou desonram esse templo? Será que eu tenho usado esse templo com a honra que Abinadab destinava à glória de Deus? Ou com a honra que Obed-edom destinava? É só eu ver o fruto. É só eu ver o fruto. Será que eu tenho sido abençoado? Será que as bênçãos do Senhor têm corrido atrás de mim? Com os frutos disso, eu percebo qual é o nível de honra, respeito. Para isso, a gente precisa ter identidade de templo. Sabe aquela consciência? Eu sou o templo. Quantas vezes a gente vive a nossa vida, faz o que quer da nossa vida, faz o que quer com o nosso corpo, enche a nossa mente de um monte de informação, sem ter a consciência, eu estou fazendo isso com o templo do Senhor. Se para ter o cuidado de entrar no Santo dos Santos, o sacerdote tinha que se purificar, tinha que fazer todo um ritual. Como eu falei aqui, tira a sandália do teu pé porque o lugar que você está pisando é santo. Você já pensou que você está carregando o santíssimo lugar dentro de você? Que aonde você vai, você está levando o Santo dos Santos? A glória de Deus? Será que ela está sendo percebida como num templo dos filisteus? Ou será que ela está sendo percebida, né, como a casa de Abinadab? Precisamos viver com uma responsabilidade, uma consciência de identidade de tempo tal que a gente não só seja abençoado, mas que a gente também possa ser bênção. Amém? O santuário é onde Deus habita. Santuário é aonde a glória de Deus está. É aonde a presença de Deus é manifesta. Deus tem que se manifestar em nós. É aonde Deus fala. Deus falava na tenda da congregação. É lá, quando tinha o ajuntamento, era lá que Deus se manifestava. E é aqui que Deus se manifesta. Não é no templo físico. Né? No entanto, o seu padrão não muda, como eu falei, da mesma forma que ele agia lá. As mesmas condições que ele exigia de santidade lá, ele continua exigindo agora. O mesmo temor, a mesma santidade, o mesmo cuidado, são as mesmas orientações. Por quê? Porque quando Deus fala, ele fala com a sua boca. Ele fala com a minha boca. Quantas vezes eu já falei coisas que não surgiram daqui, do meu intelecto. Simplesmente fluíram, como Jesus fala, né, que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas são a manifestação do Deus habitando dentro de nós. Então, quando nós bebemos dessa água, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, como nós reconhecemos o sacrifício dele vicário na cruz, nós estamos com esse Deus dentro de nós. E precisamos manifestar esse Deus onde nós vamos. Precisamos impactar os lugares onde nós estamos. Quando Deus ama, ele ama com o nosso coração. Quando Deus vê, quando Deus olha, né, aquele olhar, a compaixão
precisa ser a de Deus quando você olha, né? Ele olha com o nosso olhar. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que estavam se sentindo sozinhos e Deus toca em outro e fala assim, vai lá dar um abraço. É o meu abraço. Eu já vi cura assim. Eu já vi restauração assim. Eu já vi libertação assim. Então, às vezes, o nosso abraço, que você acha que é simples abraço, a pessoa está recebendo um abraço de Deus. Então, Deus abraça com os seus braços. Deus ampara, socorre com as suas mãos. Com as nossas mãos. E quando ele precisa se manifestar na terra, ele faz isso através de nós. Ele já mandou seu filho, de uma vez, para nos mostrar como e o que fazer, para abrir o caminho, para resgatar a autoridade. E agora quem é que pode continuar com essa autoridade na terra e agindo por meio dele? O homem, nós. Lavados, remidos, regenerados e atuantes. Então, queridos, eu queria hoje despertar-nos, porque essa palavra não é para você, é para nós, como igreja, para mim. Porque eu também vejo deficiência. Sabe, quando os discípulos foram batizados do Espírito Santo, a Bíblia fala que em determinadas ocasiões, a sombra de Pedro, quando passava, curava pessoas, porque eles colocavam enfermos no caminho. A minha sombra nunca curou. Deus já me usou com graça, com poder, para a honra e glória dele, para orar por pessoas e pessoas serem curadas. Mas a minha sombra nunca curou. Não sei a sua. Né? Mas aonde a gente chega, tem que ter paz, tem que ter alegria, tem que ter unção, tem que ter manifestação, porque é a glória de Deus chegando. Ou então, a forma como eu estou tratando esse templo, que é o santuário vivo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O templo, para abrigar a glória, tem que ser tratado com honra, respeito e temor. Transportamos a glória de Deus, mas não de qualquer jeito. E quando não fazemos o que fomos chamados para fazer, cometemos pecado. E eu achei tão interessante isso, porque às vezes a gente fica assim, pecado por omissão. O que seria um pecado por omissão? Aí eu cheguei num versículo de Samuel, está lá em 1 Samuel 12, 23. Se você quiser dar uma olhadinha aí para depois dar uma olhada. Mas esse texto, né, o povo chega para Samuel depois de uma declaração de Deus e fala assim, Samuel, ora por nós. E aí Samuel começa dando algumas orientações e no final ele fala, quanto a mim, eu não vou deixar de orar por vocês, porque eu não pecaria contra o Senhor. Opa, então quer dizer que se ele deixasse de orar, ele estaria pecando contra o Senhor? Foi o que Samuel disse. Simplesmente orar. Então Samuel sabia que ele, como representante de Deus para aquele povo, ele como sacerdote, a função dele era interceder pelo povo, era orar pelo povo. Se ele não fizesse isso, estaria pecando. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Cada um de vocês, tá? Do mais novo ao mais velho, seja lá quem for. Com orgulho. Do mais novo ao mais velho. Todos nós temos uma missão, temos um chamado. Ninguém aqui nasceu sem propósito. Você pode até não estar vivendo com o propósito que Deus estipulou para você. Mas todos nós nascemos com propósito. E não existe um propósito pequeno e um propósito grande. Existem pessoas que aparecem mais do que outras. Existem pessoas que têm um pouco mais de visibilidade do que as outras. Né? Existem pessoas que falam para multidões, outras alcançam uma. Mas que essa uma pode alcançar as multidões. E você sabia que toda a glória, né, o galardão creditado para a salvação daquelas multidões é creditado também nessa pessoa que ganhou essa uma alma. Né? Imagina quem ganhou o Billy Graham para Jesus. O peso de galardão que ele tem, o peso de glória que ele receberá na vida futura. Então, às vezes você olha, meu ministério é de intercessão, ou é de auxílio, né, aos necessitados, ou é de aconselhamento. Quem vê o ministério de aconselhamento? Ninguém. Os aconselhamentos são feitos em portas fechadas, em lugares secretos, na intimidade.
Porque você está tratando almas ali. Mas tem gente chamada para aconselhar, que tem uma palavra de sabedoria, um discernimento que Deus trata, que Deus usa de uma forma tão libertadora para quem está ali sendo aconselhado. E para a vida daquela pessoa. O ministério do aconselhador ali é o maior de todos. Porque ele foi canal de Deus para ela. Então não existe dom que seja um maior do que o outro. Tem dom que aparece mais, mas não existe dom que seja maior do que o outro. O único que o apóstolo Paulo realça, ressalta, como sendo procurai os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, é o amor. Porque aí, em Coríntios 3, ele começa a declamar sobre o amor. E o amor todos nós devemos ter, que é o amor de Deus enxertado em nós. E é com ele que nós amamos as pessoas. Então, se você não está se importando como deveria, com pessoas indo para o inferno perto de você, talvez, só talvez, você não esteja amando com o amor de Deus como deveria. Se os seus olhos estão olhando e não estão vendo as coisas erradas, talvez, e só talvez, você não esteja olhando com os olhos de Deus. E é por saber que carregaríamos o próprio Deus que Jesus falou que nós seríamos capazes, não por causa da nossa força, não por causa da nossa competência, não por causa da nossa sabedoria, mas porque se Jesus, sozinho, fez aqueles milagres, você imagina uma igreja. Salvos, remidos, pessoas que têm a consciência, que têm a identidade de templo, agindo com a manifestação do Espírito Santo aonde forem. Aí sim você consegue entender que faríamos coisas maiores até que Jesus fez. Amém? Então a palavra de Deus hoje, para nós, é para que nós sejamos templo de Deus por excelência. Que nós sejamos, persigamos isso. Sabe, nós estamos em construção. Vão ter dias que você não vai, talvez, permitir que a glória de Deus se manifeste como deveria se manifestar. E eu quero dizer que não é no dia que você está se sentindo melhor, não, tá? Não sei se foi no último dia de oração que eu comentei. É quando a gente mais está se sentindo fraquinho, deficiente, necessitado, precisando de uma palavra. Aí Deus vem e traz para você alguém para você ministrar. Não é? É quando nós somos fracos que ele se mostra forte. Porque aí a gente não depende da gente. A gente depende dele. E sabe que o resultado veio dele. Lembra de Gideão e seus 300? Se você tiver com muito, tiver poderoso, você vai achar que foi você que fez. Então é quando você está fraco, quando a gente está fraco, quando a gente está derrotadinho, né, se sentindo ali pequeno, é que a gente permite a maior manifestação de Deus através de nós. Então, queridos, não tenham medo de ser usados pelo Senhor. Que toda covardia seja repreendida do nosso meio em nome de Jesus. Mas que nós possamos tomar posse da autoridade do Senhor nas nossas vidas, porque Jesus resgatou a sua autoridade na terra. E é no nome dele que você tem autoridade para manifestar a glória do Deus que habita dentro de você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas o Senhor possa fazer gravar no nosso coração esse ensinamento dele, que para mim, foi muito importante, né? De eu olhar para mim, de eu fazer essa introspecção e pensar assim, Senhor, eu não estou refletindo a glória que o Senhor, né, depositou dentro de mim como eu deveria refletir. Uma vez eu vi uma pastora falando assim, como eu gostaria de chegar em alguns lugares e as pessoas serem tocadas com a presença de Deus de uma forma tão poderosa, com a unção, que elas pudessem, né, sentir o desejo de se arrepender. Isso é possível. Basta que a gente dê lugar à glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé. Queria orar, pedir ao Senhor essa graça, né? A Bíblia fala que a gente precisa buscar
a estatura do varão perfeito, que é Jesus. O fato de sermos seres humanos, né, nos lembra que o pecado, né, a gente tem uma atração pelo pecado, mas a gente precisa dominar a carne, né? Então, quanto mais a gente alimenta tudo que é verdadeiro, puro, amável, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando a gente ocupa o nosso pensamento com a palavra, né, a chance da gente acertar é muito maior, né? Então, esse é o segredo que Paulo nos dá. Esse é o segredo que ele nos dá. Nos alimentar da fonte certa. Quando a gente se alimenta da fonte certa, a chance da gente exalar e manifestar a glória de Deus, de buscar a estatura do varão perfeito, né, de buscar a semelhança com Jesus, por mais que continuemos a ser falhos, né, é muito maior. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor ministrada desde o iniciozinho, Pai, desde os primeiros louvores. Obrigada pela tua presença. Espírito Santo, nós reconhecemos o Senhor dentro de nós como um Deus poderoso que é. Não diminuímos em nada a grandeza do Deus que tu és. Senhor, não seríamos nada sem o Senhor dentro de nós. Precisamos de ti, Espírito Santo, a cada passo que nós vamos dar, a cada decisão que precisaremos tomar ao longo do nosso dia, isso dia a dia. Perdão, porque tantas vezes nós iniciamos o nosso dia e não convidamos o Senhor para estar conosco em cada decisão, em cada momento, em cada dificuldade. Muitas vezes elas parecem dificuldade porque o Senhor não está do nosso lado e não está porque não convidamos. Nos perdoa por tantas vezes negligenciarmos não somente a tua presença, como a tua glória manifesta em nós. Como igreja, nós declaramos agora que nós desejamos sim alcançar essa expectativa que o Senhor criou a nosso respeito, de manifestar a glória do Senhor aonde formos, de ser igreja do Senhor aonde formos, de sermos corpo do Senhor aonde formos, de sermos os seus pés aqui na terra, de sermos os seus olhos aqui na terra, de amar com o seu coração, de abrir a boca, Deus, e permitir que o Senhor entregue a palavra àqueles aflitos que estão à nossa volta, que nós venhamos a nos importar com aquelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, que quando lembrarmos de pessoas em nossa mente, nós possamos interceder por elas e fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Não negligenciarmos e guardarmos, ó Pai, as nossas armas, mas guerrearmos por vidas, em nome de Jesus. Então, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos, eis-nos aqui, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos ensina a cada dia a tua vontade, porque a tua vontade para nós sempre é perfeita, boa e agradável, que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus.